Vamos retornar ao nosso debate, ao nosso seminário. Agora, na segunda parte dessa manhã, ainda sobre o tema suicídio, nós vamos agora discutir mais especificamente suicídio e trabalho, a experiência do ambulatório de doenças do trabalho do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós vamos chamar o professor Álvaro Melo, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor médico-docente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Serviço de Medicina Ocupacional, Ambulatório de Doenças do Trabalho e na Residência de Medicina do Trabalho. Muito obrigado, professor Álvaro. Nós também tínhamos um outro convidado, que é o Major Diógenes Martins Munhoz, que ia fazer uma fala aqui, mas ele não teve condições de agenda e acabou enviando um vídeo. Então, nós passaremos um vídeo do major do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que trabalhou 18 anos na Escola Superior de Bombeiros de São Paulo. Ele é idealizador da técnica e do curso de abordagem técnica e tentativas de suicídio, membro da Associação Brasileira de Estudos de Prevenção do Suicídio. Então, como nós, depois da fala do professor Álvaro, provavelmente nós teremos aí várias questões para o debate, então nós inverteremos essa ordem. Nós vamos passar agora o filme do Major Diógenes e, na sequência, o professor Álvaro Melo fará a sua exposição. Por favor. Muito obrigado. Olá a todos os amigos da Unicamp que acompanham aqui esse evento que a universidade está promovendo sobre saúde mental nesse Setembro Amarelo. Meu nome é Diógenes Munhoz, eu sou major do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e hoje eu passo por aqui a convite do professor Sérgio para bater um papo sobre prevenção do suicídio e sobre um olhar mais específico de um bombeiro, porque afinal de contas somos nós, profissionais ligados à área da urgência e da emergência, não só bombeiros, como o pessoal que trabalha no SAMU, policiais militares, médicos, enfermeiros, que atendemos tentativas de suicídio por todo o estado e por todo o Brasil. A história começa, se inicia lá em 2005, quando eu subo numa torre de transmissão de celular para atender o que seria mais uma tentativa de suicídio na minha vida. Eu era tenente na época, e aí nós éramos profissionais que éramos neurolinguisticamente programados para distrair e pegar um suicida. Pouco importava quem era essa pessoa, pouco importava a história dessa pessoa, pouco importava a dor que essa pessoa estava passando no momento. Nós distraíamos e pegávamos para resolver a nossa situação e voltarmos para os nossos quartéis mais rápido possível para atendermos outra ocorrência.
O problema é que nessa ocorrência, especificamente lá em 2005, eu me deparo com um cenário que era inédito. Ele estava em cima de uma torre de celular e eu estava então numa escadinha marinheiro, né, na mesma escada que ele estava num patamar acima do meu. Não dava para eu distrair ele e pegar, né? Nós dois cairíamos ou ele cairia. E aí eu me vi de frente a uma situação totalmente inédita na minha carreira, que foi a necessidade de ouvir aquela pessoa que estava em desespero. O grande problema é que depois de meia hora ele não era mais um suicida qualquer, ele era o Alcides, ele passou a ter um nome. Depois de uma hora eu sabia já que ele tinha 2 filhas. Depois de 2 horas eu estava totalmente envolto na história, né, do Alcides e vi que era uma história de muita dor, de muita luta. Era uma pessoa comum, como outra qualquer, como todos nós aqui. E depois de 6 horas o Alcides ele decide descer comigo e desistiu da ideia do suicídio. Chegando embaixo, né, eu lembro da sensação que me tomou naquela época, que foi uma sensação de inércia, porque afinal de contas eu não tinha feito nada pelo Alcides, né? Depois de anos eu percebi que eu tinha feito muito, eu ouvi o Alcides, né? Mas não tinha nenhuma técnica, né? Não existia nada que eu pudesse falar tecnicamente para gerar dissuasão da ideia da morte no Alcides. E aí comecei a pesquisar pelo Brasil, pelos corpos de bombeiros, já tinha bastante contato pelos corpos de bombeiros do Brasil, né? Instituições como o SAMU, se havia, né? Se existia alguma técnica para você convencer uma pessoa a não se matar no pior momento da vida dela. E naquela época, em 2005, eu não encontrei, acabei não encontrando nada, absolutamente nada. E aí começaram os primeiros passos, né? A fim de estudar a suicidologia. Eu lembro que alguém na época me falou sobre o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Por lá fiquei como voluntário durante 2 anos da minha vida. Então eu atendi a ocorrência, estudava e atendia telefone nas minhas horas de folga, né, ouvindo pessoas. E aí a técnica demora 10 anos, né, para ser criada. A técnica ela chama-se abordagem técnica tentativas de suicídio e ela visa a humanização desse tipo de atendimento. Então, já agora em 2021, o curso, né, voltando um pouquinho antes, o curso ele nasce em 2015, como eu falei que demorou 10 anos, então de 2005 até 2015 exatamente foram todos os estudos para que a gente pudesse criar então essa técnica. É lógico que nós pegamos áreas de conhecimento, né, outras áreas de conhecimento e adotamos essas áreas já testadas, né, já comprovadas academicamente, como a área da psicologia, a área da psiquiatria, a área da filosofia. Nós utilizamos, para que vocês tenham uma ideia, uma ferramenta chamada-se maêutica socrática, né? Então, hoje nós temos 7 ferramentas dentro dessas técnicas, né? E esse curso nasce lá em 2015, no entregável de um mestrado que eu fiz na Escola Superior de Bombeiros, e foi o primeiro curso brasileiro de abordagem técnica tentativas de suicídio. A gente chama carinhosamente esse curso de abordagem humanizada. Para que vocês também tenham uma ideia, hoje 10 corpos de bombeiros pelo Brasil adotaram essa técnica, né, da humanização. Bom, é lógico que aqui nesse bate-papo aqui, né, esse monólogo na verdade, porque é um vídeo gravado, eu não vou conseguir passar a técnica para vocês, mas eu vou tentar dar para vocês uma certa ideia de como funciona. Ao chegar, o bombeiro, ao chegar numa tentativa de suicídio, ele vai fazer uma classificação dentro daquele cenário, né? E ele vai classificar o tentante. Veja bem que eu não falo mais suicida a partir de agora, eu falo tentante. Se eu estou falando de humanizar esse atendimento, eu não posso chamá-lo de suicida, porque quando eu chamo uma pessoa de suicida, eu tarjo ela para o resto da vida dela. A vida inteira dela, ela vai ser um suicida. Então ela é um tentante, né? Naquele momento ela tenta contra a própria vida. Eu não sou um negociador, eu sou um abordador, porque eu não consigo negociar com ela a própria vida dela. Olha, não se mata que eu te dou tal coisa. Não existe isso, né? Então eu sou um abordador. E aí, chegando, retomando, né, o raciocínio, chegando no cenário, essa pessoa, então, esse profissional, ele vai classificar o tentante em um dos 3 grupos que eu vou falar agora. Ou o grupo dos agressivos,
ou grupo dos depressivos ou grupo dos psicóticos, né? Agressivos, depressivos ou psicóticos. E a partir desta classificação, e veja bem que essa classificação, meus queridos, ela é feita a partir do comportamento da pessoa, ou seja, se a pessoa está xingando, ela está esbravejando, ela está muito eufórica no local, ela é classificada no grupo dos agressivos. Se ela está deprimida, se ela não fala nada, se ela não desenvolve um diálogo, se ela só chora, ela é classificada no grupo dos depressivos. E se ela está com nenhuma ou pouca conexão com a realidade do local, ela é classificada no grupo dos psicóticos. Tudo bem? A partir desta classificação, o bombeiro ou profissional ligado à área da urgência e da emergência, ele vai realizar ali um comportamento totalmente diferente dele, porque ele não vai falar com uma pessoa que está com um formato ali, né, com uma característica agressiva, da mesma forma e com as mesmas palavras e com a mesma linguagem corporal que ele falaria com uma pessoa que está classificada no grupo dos depressivos. Tudo muda, absolutamente tudo muda. O diálogo muda, a linguagem corporal muda, as frases que ele vai falar ali mudam também. E para isso ele tem 7 ferramentas de dissuasão. Não apareceu 7 aqui, apareceu agora. 7 ferramentas de dissuasão, né? Dentre eles, eu acabei de citar uma, dentre elas eu acabei de citar uma aqui, que é a maiêutica socrática, né? Ele convencer a pessoa com perguntas simples a um objetivo óbvio, né? Que é a desistência da ideia do suicídio. Então veja bem, a técnica, primeiro, né? Algumas coisas são, dentro dessa técnica, elas são totalmente descartadas. Exemplo, eu não minto mais para um tentante, né? Eu não troco coisas com tentante. Me dá um cigarro que eu saio daqui. Não, eu não vou dar um cigarro, porque veja bem, eu estou falando de cenários com alto risco de morte, ok? Então eu não vou dar um cigarro, por exemplo, para um tentante que está em cima de uma ponte, para que ele fique mais confortável em cima daquela ponte e para que ele permaneça mais tempo em cima dessa ponte. Não, o tempo, na verdade, não é mais uma ferramenta que vai me auxiliar. Nós temos que sair ali, eu tenho que convencê-lo no mais rápido tempo possível ali, né? No menor tempo possível, melhor dizendo. Mas é uma coisa muito interessante de se dizer que o ímpeto, né, a impulsividade do ato suicida, de acordo com um estudo de uma psiquiatra do Rio Grande do Sul, salvo engano, ele dura entre 20 a 40 minutos. Ou seja, se eu convencer esta pessoa, ou se eu mantiver um diálogo com esta pessoa, com esse tentante, a partir dos 40 minutos, a tendência é que ele desista da ideia do suicídio e que eu possa ali mostrar para ele algum tipo de fator de proteção. Porque a última coisa que uma pessoa sobe numa ponte ou de qualquer outro método que nós possamos imaginar aqui, a última coisa que a pessoa tem em mente é um fator de proteção, né? É uma coisa boa, é uma imagem boa. E o papel do bombeiro, o papel do profissional que vai atender essa ocorrência é mostrar que sim, ele tem fatores de proteção. Ele só não consegue ver o final, a luz no final do túnel, porque simplesmente ele não passou do meio do túnel. Mas a luz está lá. Então este é um papel fundamental. Então vamos recapitular. São 3 grupos, agressivos, depressivos e psicóticos, de acordo com a classificação que o bombeiro realiza no local, ou o profissional que fez o curso realiza no local, ele vai realizar essa abordagem. E para fazer essa abordagem, né, ele vai utilizar as 7 ferramentas que nós temos aí à disposição da técnica. Bom, algumas pessoas, lógico, nenhum pódio é solitário, né? Todos os pódios são solidários. Algumas pessoas nos ajudaram. Chegar até aqui já com 10 estados sendo signatários da nossa técnica, que nasceu em São Paulo, né? Um protocolo nacional, um livro escrito, alguns artigos científicos já publicados sobre o tema, né? 2 teses duas monografias de mestrado, agora logo possivelmente o ano que vem, uma tese de doutorado sobre esse tema.
E uma delas, uma pessoa que eu admiro muito, que eu sigo muito, que é o próprio Dr. Neuri José Botega, né? Um mestre aí da suicidologia, não só aqui no Brasil, né? Reconhecido também fora do Brasil. Para que vocês tenham uma ideia, foi ideia do próprio Neuri José Botega rebatizar, né, o grupo dos psicóticos, que na época, antigamente, a gente chamava grupo dos esquizofrênicos. Eu lembro que numa visita lá na Escola Superior de Bombeiros, ele deu essa dica, e uma dica dele, na verdade, é uma ordem, né? A gente, lógico que de imediato já trocou o nome, e ele não só nos ajudou com isso, mas também ele nos ajudou com todo o cabedal de conhecimento dele, todas as doutrinas que ele ia nos passando, e a gente foi incluindo. Então, o curso, né, que ele ocorre no Corpo de Bombeiros, ele é um curso de imersão, é de uma semana, o dia inteiro, né? Então ele começa na segunda-feira e acaba na sexta-feira, praticamente aí no final da tarde, né? E esse curso ele está na 20ª edição. Nós temos já cerca de 500 bombeiros capacitados para abordar tentativas de suicídio de uma forma humanizada e mais, eu acho que creio que quase 1000 por todo o Brasil. Eu queria agradecer imensamente, na verdade foi só para passar um pouquinho da nossa realidade, como nós estamos atendendo hoje em 2022 esse tipo de ocorrência, fazendo com que pessoas sejam de alguma forma acolhidas, né? E que nós não possamos, né? Na verdade nós não podemos mais representar para um tentante um fator de risco, né? Se eu não posso ir para uma tentativa de suicídio, conversar, e na primeira oportunidade distrair e pegar. A partir daquele momento que eu fiz isso, a minha farda, o meu jaleco branco, o meu macacão representa alguma coisa muito negativa para ele. E se ele vier a tentar de novo contra a própria vida no futuro, quando aquele mesmo jaleco branco, aquela mesma farda, aquele mesmo macacão vier a abordá-lo, lógico que não será uma tentativa de abordagem muito bem sucedida. Para que vocês tenham uma ideia aqui, findando minha fala, nas minhas entrevistas de mestrado eu lembro que eu perguntava para alguns bombeiros, né, sobre tentativas de suicídio, e eles falavam assim: chefe, mas eu só estacionei a viatura e a pessoa se jogou. Ele não se jogou por aquela ocorrência, ele se jogou por todas as outras tentativas que ele sabia que era uma questão de tempo do bombeiro chegar, distrair e pegar. Então essa época não poderia mais continuar. Hoje o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma das instituições, dentre outras instituições, que humaniza esse tipo de atendimento. Tá bom? Gente, então isso é um pouquinho da realidade do bombeiro. Eu queria agradecer imensamente ao professor Sérgio por esse convite, né, de falar um pouquinho por um grupo tão seleto e que por uma questão de agenda eu não pude estar presente aí, apesar do convite do professor Sérgio, eu não pude estar presente, mas que uma oportunidade não me falte, né, que eu possa voltar à Unicamp, um lugar que eu já tive a honra de inclusive ministrar uma aula no próprio curso do Dr. Neuri aí, mas eu fica dada aqui uma palavra, né, para que no primeiro convite, quando a agenda for alinhada, eu estarei aí com vocês presencialmente com a maior honra. Bom Setembro Amarelo para vocês, bons estudos. E não se esqueçam de uma coisa importantíssima: vocês são profissionais ligados à área da saúde, né? E saúde é universal. Não existe mais saúde física, não existe mais saúde espiritual, não existe mais saúde mental. Saúde é saúde. Olhem-se, cuidem-se. Vocês são insubstituíveis no micro-universo de vocês. Cair faz parte do processo da busca tão incansada da resiliência, né? Todos nós queremos ser resilientes, mas eu acho que quando a gente não sangra, o processo ele demora mais, né? Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, mas geralmente a gente não é sábio, a gente tem que aprender com os próprios erros. Então, creiam que cair, chorar, se desesperar faz parte do processo. Mas quando isso permanecer por muito tempo, vocês tenham certeza que podem procurar ajuda junto a profissionais da área da terapia, psicólogos ou a terapia que mais
te acolher, e principalmente com psiquiatras, que são pessoas, são profissionais, são médicos que estão aí para cuidar da gente pelo lado mais bonito que a gente tem, o interior. Tá bom? Bom Setembro Amarelo para vocês, que todos os meses sejam amarelos e não só setembro. Gratidão por tudo, forte abraço. Muito obrigado ao Major Diógenes. Ele, infelizmente, não estará aqui para responder perguntas, mas vocês podem fazer perguntas que ele pediu para que nós o endereçássemos para ele poder responder essas perguntas posteriormente. Então, quem quiser deixar perguntas para dirigido ao Major, pode fazer, que nós vamos dar um jeito ele vai dar um jeito de responder quando for possível. Muito obrigado. E agora nós vamos ter uma conversa e uma palestra do professor Dr. Álvaro Merlo. Por favor, Álvaro, esteja à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, que foi uma participação integral desde o primeiro dia do seminário. Ficamos muito lisonjeados com isso. Obrigado. Bom dia, então, a todas, a todos. É um prazer, né, ter acompanhado esse evento, numa época difícil que a gente vive, né, não só aqui no Brasil, mas na realidade mundial, assim. E esse tipo de espaço, né, de reflexão e de pensar, né, um pouco a realidade, de parar e tentar entender o que está acontecendo, é fundamental. Eu acho que ele permite buscar novos caminhos. Na verdade, a existência do evento já são novos caminhos. Eu acho que é importante a gente se dar conta, né? Quer dizer, o fato desse evento ter acontecido com essa diversidade, né? Eu tenho conversado aí com os organizadores do evento, né? E eu fiquei muito surpreso com a capacidade de conseguir fazer um leque tão largo e tão completo, digamos assim. Essa última fala desse bombeiro aqui é surpreendente. Eu não sei se vocês já viram algum bombeiro falar dessa maneira, eu nunca vi, né? A capacidade de reflexão em cima, não só de reflexão, em cima da experiência construída, é algo que a gente nunca viu nesse país. Então, tornar isso público, tornar isso visível, né, numa época como essa que a gente está vivendo, que eu espero que esteja, que vai terminar agora no dia 2 de outubro, né, com sorte e com raiva, né? Então, realmente, eu acho que a primeira questão que eu queria colocar é dar os parabéns pela organização do evento, né? Eu acho que eu até fiquei incomodando o pessoal ali fora, dizendo que tem uma responsabilidade com um evento desse porte e dessa amplitude em relação à continuidade dessa discussão, né? Eu, particularmente, nunca tinha participado de um evento, né? Ele deve ter sido bem difícil de pensar e de organizar, mas o resultado dele é surpreendente, assim. Então, depois eu vou me lembrando de outras questões e eu vou falando. Eu trouxe uma apresentação, né, que eu acho que pode ser um pouco complementar com tudo que foi apresentado aqui, né. Eu tenho o conforto, de certa forma, de não precisar falar de uma porção de coisas que já foram faladas, e foram faladas, bem faladas, até melhor do que eu seria capaz de apresentar. Então, eu vou trazer um aspecto específico, um recorte em cima da experiência que a gente teve nesses últimos anos aí. A gente tem um serviço que foi criado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
11 de julho de 1988. A maior parte das pessoas aqui não tinha nascido, né? Mas para os mais antigos, né, parece que foi ontem, né? E o que significou essa experiência, essa observação, e como a gente assistiu, na verdade, o mundo do trabalho se transformar a partir do atendimento, né? Que é o serviço ambulatório de doença do trabalho do Hospital de Clínicas. Na minha trajetória, só para vocês me entenderem um pouquinho, né, quando eu dou aula, principalmente na área da medicina, a primeira coisa que eu costumo dizer, ou falar da palestra, é que eu não sou um médico normal, porque depois da medicina eu fiz sociologia, né, eu fiz a graduação da sociologia, eu fiz residência na área de medicina preventiva e social, né, o meu primeiro caminho era para a saúde pública, não só porque era uma área... Na verdade, o meu pai vinha da saúde pública, mas é claro que na época eu não ia admitir isso, né? Mas eu segui um pouco o caminho dele, mas era um espaço de militância quando eu me formei, né, nos anos 70. Então, uma parte da escolha teve que ver com isso, mas depois eu fui adiante, principalmente depois que eu entrei na universidade. Isso foi a universidade foi em 85, eu entrei como professor, né? Na verdade, depois que eu entrei na universidade, nunca mais saí, né? Eu fiz a graduação da sociologia, então eu fui incorporando esses raciocínios em tudo que eu enxergava dentro da medicina. E aí eu acabei sendo a pessoa que tomou a iniciativa de criar uma série de atividades e formações, né? A gente criou, nessa época, 87, antes ainda, uma disciplina que eu chamei na época de saúde do trabalhador, onde esse termo na época esse termo não era conhecido, mas eu não queria chamar de medicina do trabalho, porque o termo ainda não era vinculado à questão do Sistema Único de Saúde, né? que nem existia na época. Mas a ideia era ter uma abordagem que fosse mais amplo, mais universal, não sei exatamente como chamar isso. Então, a minha trajetória, ela foi sempre marcada, né, por esse viés da sociologia, principalmente da sociologia do trabalho. Eu sempre estava enxergando o trabalho no relato dos pacientes, das pessoas os usuários, né? Hoje em dia, falar pacientes parece que não fica muito bem, né? Mas eu ainda sou num tempo que a gente chamava as pessoas de paciente. Enfim, esses são meus vínculos, eu coloco separado ali, porque o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e, na verdade, ele é vinculado à universidade, porém não é. É uma coisa assim meio esquisita. Ele é uma empresa pública de direito privado. Ele foi criado assim, lá em 1971. E então a gente, na verdade, tem dois vínculos, né? E isso, em princípio, foi bom. Foi uma coisa positiva, porque o hospital nunca teve nenhuma crise econômica, né, tipo os hospitais vinculados ao MEC, né? E, então, ele é um hospital que se manteve, mas a gente teve esses dois vínculos. E eu, durante muitos anos, eu acabei de sair agora, participei de 2 programas de pós-graduação, um de epidemiologia e outro de psicologia social e institucional, da URGS também. Minha última doutoranda saiu agora, e aí, como eu estou com a perspectiva da compulsória o ano que vem, eu resolvi não pegar mais orientando, porque são 4 anos. Mas vamos lá, vamos tentar... Vamos ver. Então, eu queria começar por duas frases, né? A minha intenção é fazer uma apresentação um pouco menos acadêmica, né? Pensando no espírito, né, entre aspas, do encontro e no momento que a gente está vivendo. Está todo mundo, né, com água até aqui, né, com tudo que aconteceu nesses últimos anos nesse país, que é uma situação totalmente excepcional. Alguém mais antigo como eu sou um cara que nasceu em 1948, pessoal, eu sou um cara bem antigo. Então, eu acompanhei a história, assim, e a gente nunca viu uma situação como a gente está vivendo hoje. Isso marca tudo, isso marca a saúde, isso marca tudo, não tem como a gente descolar.
Felizmente, agora está se chegando, né, o fim do turno, né? Mas a pergunta sempre é essa: que mundo é esse, né? Que mundo é esse que a gente está vivendo? No que esse mundo se transformou? No que esse mundo transforma na nossa realidade e na nossa vida, né? Tá. Eu tinha uma outra palavrinha que eu tinha colocado aqui, que era: que trabalho é esse? Que eu acabei mexendo, eu joguei para o fim. Né? Que trabalho é esse que a gente está vendo, que a gente está vivendo? Né? A história do trabalho. Né? Bom, vamos seguir a apresentação, que é mais fácil, senão eu vou começar a me perder no caminho. Como é que as pessoas nos falam, né? No atendimento no ambulatório? O ambulatório, atualmente, ele está com uma agenda nas terças, quartas e quintas, né? É um espaço de formação de alunos de graduação, né, da medicina, o que tem uma disciplina, né, de graduação, o que está no 8º semestre, que é o semestre antes do pessoal entrar para o internato, onde eles, né, finalmente conseguem ficar fora de sala de aula. Né, no 8º semestre eles estão em área clínica, mas também estão em sala de aula, e a partir daí não. Né? Então, são alunos muito ligados à clínica já. Né? Então, o que os pacientes nos falam hoje em relação ao trabalho, quando a gente tem condições de escutar, ou quando a gente tem condições de perguntar? Porque ninguém vai consultar, né, para falar do trabalho. A pessoa vai consultar para falar da dor, né? A dor nas costas. Dor nas costas é a mais comum das queixas hoje em dia. As dores osteomusculares, né, as patologias osteomusculares, além de outras. Né? Então, eu botei uma imagenzinha só para brincar um pouco. Né? O patrão ficou maluco. Expressa propaganda das Casas Bahia, né, de venda e tal, mas é isso que as pessoas falam. O mundo do trabalho delas, principalmente as pessoas mais antigas, né, só fazendo um parênteses, a gente pega pessoas na faixa de entre 50 e 60 anos, essas pessoas são pacientes que vêm do Sistema Único de Saúde, né, são pobres, na sua maioria. Né? Essas pessoas que têm um físico, têm uma aparência de 70 anos, apesar de terem 50, né? Elas nos dizem que muitas vezes elas têm uma experiência toda, uma vida toda de trabalho. Né? Aconteceu alguma coisa a partir de um determinado momento no meu trabalho, né? Ela não consegue se dar conta que é o mundo do trabalho como um todo, que se tornou incompreensível. Aquele cara que era o meu chefe ali, de um dia para o outro, o cara começou a falar coisas e fazer exigências absurdas. Né? Isso a gente, esse tipo de relato a gente não tinha há 7, 8 anos atrás. Houve uma mudança no mundo do trabalho, houve uma mudança na maneira de trabalhar, nas relações de trabalho, que é muito recente. Né? A história do trabalho, né, desde a Revolução Industrial, né, o trabalho no mundo capitalista, ele é herdeiro, né, dos artesãos da Idade Média. São eles que vão fazer a Revolução Francesa, a Revolução dos Artesãos, basicamente, né, claro, do campo, etc., mas quem vai dar forma para a República Francesa vão ser os artesãos. E a Revolução Industrial, ela vai, principalmente na Inglaterra, o Marx descreve isso muito bem, né, o capítulo 11, 12 e 13 do Capital, que eu recomendo, assim, é muito fácil de ler, é história, não é filosofia, nem sociologia. O capítulo 13, ele fala da grande indústria e como se constituiu essa grande indústria e como se começa a discutir a questão da saúde no trabalho. Então, no século XIX, se constrói essa maneira nova de trabalhar, né, onde as pessoas são expulsas do campo, aquela coisa toda, e vão literalmente morar dentro em condições precárias nas fábricas. A gente tem, no início do século XX, 1973, 4, 5, por aí, o surgimento do Taylorismo, que vai tentar racionalizar o trabalho, vai tentar que alguém pensa o trabalho e o outro executa. Depois vai ter um aperfeiçoamento disso, que é o Fordismo, a partir de 1912, 13, por aí, né, que vai, na verdade, vai aprofundar, né, o Taylorismo,
que vai continuar o resto desse século até sofrer uma mudança substancial, né, com o toyotismo, que vai criar células de produção, que vai criar um espaço. No taylorismo, ninguém queria que o trabalhador pensasse. Ponto. Né, não, só trabalha e não pensa, não incomoda. Né, os japoneses vão começar a se dar conta, lá no início dos anos 50, no pós-guerra, que eles precisavam reconstruir na economia, eles vão se dar conta de que existia uma produção de conhecimento que era feito na hora de realizar o trabalho, que a ergonomia depois, né, principalmente a ergonomia de língua francesa vai desvendar isso, né, e que vai ajudar a produção, vai ajudar a aumentar a produção, vai ajudar a dar mais condições de competição. Então, eles vão criar, né, o modelo toyotista. Eu estou falando de maneira bem rápida e bem simples, né, só para a gente pegar o que é essencial, e vão criar células de produção. Então, esse mundo, isso aí vai acontecer no final dos anos 70, no mundo como um todo, né, a partir da segunda metade dos anos 70, início de 80, que o toyotismo vai começar a se implantar, junto com o resto todo que continuava funcionando, junto com o taylorismo, junto com o fordismo, etc. Né? Então, vai construir, né, um processo de trabalho. Quer dizer, a gente está vendo aqui uma história de transformação do processo de trabalho. A partir de 2000, é difícil de localizar exatamente a época, né? Mas a partir de uns 15 anos para cá, que começa um processo chamado de mundialização, né? Os franceses usam muito essa palavra mundialização, eu gosto dela, a globalização, né? O mundo do trabalho, o trabalho vai se transformar a partir de pressões que vêm de fora do mundo do trabalho. Antes, a discussão toda se dava dentro da organização do mundo do trabalho. Agora não, agora a gente vai ter uma outra coisa de fora que vai trazer uma irracionalidade muito grande, né? Vamos adiante. Tá? Então, quando as pessoas falam isso, e a gente pergunta, né? O camarada que está ali na ponta, exercendo uma atividade, o cara não consegue se dar conta do que tem por trás dessa irracionalidade toda. Vamos adiante. Espera aí. Então, aqui, isso aqui é bem extenso, pessoal, não dá para a gente, evidentemente, ficar lendo agora. Eu marquei algumas coisas em negrito aqui. Né? Isso aqui, assim, é retirado do atendimento, né? Que é feito de uma paciente. Eu peguei um exemplo específico, né? Que é uma trabalhadora que atuava numa empresa, no supermercado, e fazia aqueles cartazinhos de mudança de preço, assim, sabe? Preço da batata, oferta a preço da batata. Então, vai lá e faz o cartazinho e pintura numa coisinha. Então, era uma senhora que fazia isso numa rede de supermercados do Rio Grande do Sul, que foi comprada por uma multinacional, dessas que tem por aí. E aí, de um dia para o outro, literalmente, né, com aquelas mesmas pessoas que estavam naqueles espaços de trabalho, com aquelas mesmas chefias, o trabalho dela virou de cabeça para baixo. Começou a haver eu vou ler algumas coisinhas só para a gente não ocupar todo o tempo, depois vocês podem olhar com mais calma. Então, há cerca de 7 anos, ela trabalhava como cartazista numa empresa de supermercado. Ela trabalhava num supermercado grande, assim, num hipermercado. Né? E aí, o quadro teve início há cerca de 2 anos, quando houve uma mudança dos controladores da empresa, concomitante ao aumento de cobrança de atividades, etc. Esse período passou a apresentar irritabilidade, nervosismo, perda de peso, etc., que foi piorando até ela ter uma crise aguda e fazer uma primeira tentativa de suicídio. Tá? Uma atleta que foi internada por alguns meses, com melhora do quadro agudo, para ser acompanhada. Então, essa é a primeira consulta que foi feita pelo ambulatório. Aí, a gente sempre trabalha com o apoio da psiquiatria, né, os residentes lá, o residente que atendeu nessa época, ele encaminhou para a psiquiatria para ver a opinião deles também, e começou a medicalizar. Transtorno psiquiátrico, investigação, transtorno de personalidade, começou a levantar uma porção de hipóteses, encaminhada à psiquiatria. Vamos adiante. Primeira consulta na psiquiatria. Vem acompanhado do marido, etc. Desde então, 3 internações psiquiátricas no hospital da PUC, lá da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A primeira 2 anos, com ameaça de suicídio com faca interrompida pelo marido, seguido de autoagressão, diagnóstico de depressão.
internou novamente por ato de ideação suicida, com plano de enforcamento, etc, etc. Essa paciente fez uma coisa que não acontece nunca, né? Ela fez um surto psicótico. Ela descolou, que ela tinha um processo de sofrimento que a gente podia enquadrar, digamos, no grupo das neuroses, ou o que a gente queira chamar, e aí ela descolou. Ela fez um surto psicótico, ela perdeu, né, o contato com a realidade, e aí, no primeiro momento, né, a atitude médica tradicional vai dizer, não, psicose é uma outra coisa, psicose tem um gene lá no meio que deve ter facilitado isso. Estou simplificando a discussão, entende? Mas, em geral, quando tu vai para o plano da psicose, tu em geral sai, né, dessa discussão comum que a gente está falando aqui. O que talvez seja verdade, né? Essa paciente, eu encontrei com ela depois várias vezes, a gente já continua acompanhando, isso faz mais de 10 anos, a gente continua acompanhando ela. Os alunos, às vezes, eles entram para atender também e refazem a história. Ela nunca mais voltou para o chão. Ela nunca mais superou aquele quadro, aquele descolamento psicótico que ela fez, né? Eu acho que é uma coisa bem difícil de fazer. Então, vamos acompanhar aqui só para... Isso aqui dessa consulta de psiquiatria, teve uma última ideação suicida, né? Aí, só fazendo um parênteses para não esquecer. Hoje, quando a gente recebe pacientes, uma recomendação é sempre perguntar como é que está a relação com o trabalho. É uma pergunta simples e banal. Como é que está a situação hoje no trabalho? Porque a pessoa entra para a consulta contando de algum sofrimento físico, né? E aí, quando tu pergunta como é que está a relação com o trabalho, quando tu pergunta, dependendo da resposta que a pessoa dá, se a pessoa pensa em algum momento de acabar com a vida, as respostas são muito surpreendentes. Simplesmente as pessoas falam coisas que, se não perguntasse, elas não falariam. Quando se pergunta como é que está a relação com o trabalho, é muito comum a pessoa na tua frente se botar a chorar. Pura e simplesmente. Fazer uma crise que nessa primeira consulta tu não consegue fazer outra coisa a não ser ouvir, né, a pessoa relatar, ouvir a pessoa contar, etc, 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 e remarcar um novo encontro e dizer que a porta está aberta. Depois eu volto a isso mais no finalzinho. Então, isso simplesmente não acontecia há 10 anos atrás no atendimento, né? Hoje é muito frequente tu perguntar para a pessoa, vou repetir, né, e a pessoa se botar a chorar, um cara de 42 anos, se botar a chorar na tua frente, porque ele vem de um processo de sofrimento de longo tempo, sozinho, né? E que pela primeira vez se abre alguém na frente que faz cara de paisagem, que não tem a menor ideia do que é o trabalho da pessoa, pergunta para ele como é que está a relação dele com o trabalho, né? Vamos adiante, eu não vou ficar contando história aqui. Então, na consulta a segunda consulta psiquiátrica, tem permanecido em casa por ter medo de sair. Ela, felizmente, tem um marido que não se faz hoje mais em dia, que é o marido que segurou as pontas, né? Um marido assim que ficou ali junto com ela, né? É um camarada que trabalha com informática e tal, então ela começou, na verdade ele trabalha com fotografia e informática, então ela começou a trabalhar com ele, assim, mas o cara acompanha, o cara segurou as pontas, então isso é um detalhe, né? Mas fez muita diferença na vida dessa senhora, né? Marido relata tentativa de paciente tomar todos os frascos de medicação de uma só vez, ocorrida há 20 dias, o paciente não gosta que o marido conte, pois tem medo de ser internado novamente. Ela teve uma internação compulsória, quando o risco de suicídio era muito incontrolável, digamos assim, e não foi uma experiência bem vivida, então ela tem muito medo de ser internada novamente. Depois de uma terceira consulta da psiquiatria, ela relata que a situação, digamos, melhorou, entre aspas, né? Não houve mais vozes, etc., né? Depois de uma quarta consulta, sempre
nega sintomas atuais ou prévios e tal, ela melhorou, digamos assim, sempre imagina que o telefone irá trará notícias de cobrança de problemas à empresa. Diz que quando estava adoecendo, ainda na época que trabalhava, escondia-se no banheiro para não atender o telefone, mas descobriu que era monitorada por câmeras de segurança. Então, o que ela fazia? No primeiro momento, ela se escondia no banheiro, porque havia uma pressão de produção enorme, assim, que ela não dava conta. Ela ia, se escondia no banheiro. Daí ela descobriu que o pessoal tinha câmera, e aí descobriam que lá no banheiro buscavam ela. Depois ela começou a simplesmente sair porta fora, sem bater o ponto de saída, ia para casa, ficava em casa, apagava a luz, ficava fechada, quietinha, esperando que o mundo desaparecesse. Assim. E aí o pessoal descobriu o telefone e telefonava para a casa dela. Então, hoje, ela não consegue ficar perto de um telefone sem ter uma crise de ansiedade. Ela tem um aparelho celular que é só o marido dela que sabe o número. Né? Então, é todo um processo assim. Ela não tinha nenhuma história anterior. Nenhuma. Ela é uma paciente de uns 30 anos, mais ou menos, na época, ela não tinha nenhuma história anterior de transtorno mental, nenhuma história familiar de transtorno mental, não tinha nada. Tá? Enfim, vamos... bom, então, eu vou trazer algumas reflexões para a gente pensar que tem como base uma referência teórica, né, que é a psicodinâmica do trabalho, né, que foi criada a partir de 1980 por um psiquiatra, vocês devem ter ouvido falar, né, psiquiatra psicanalista francês, que é o Christophe Dejoux, né, que juntou. Ela tem uma fonte muito na psicanálise, assim, né? Apesar dele, o Dejoux é um cara que é psiquiatra e tal, psicanalista, mas ela tem uma fonte muito grande na psicanálise que ele juntou com a ergonomia de língua francesa, basicamente, que ela na verdade ela surge na Bélgica, né? Com sociologia do trabalho. Que a sociologia do trabalho na França é considerada uma coisa... Eles consideram meio os fundadores da sociologia do trabalho, tem 2 grandes autores lá. Né? Então, ele conseguiu juntar isso aí a partir de uma história anterior, né? Vocês podem encontrar essas histórias nos livros aí, a partir de estudos dos anos 50 ainda, né? E ele vai criar vai dar um nome, né, para essa maneira de interpretar, essa maneira de compreender a relação do trabalho com a saúde mental, que é a psicodinâmica do trabalho. Então, dentro dessa lógica, né, o trabalho não é algo contingente ou acessório. Né? O trabalho é fundamental para, né, como está ali, através do trabalho, uma ocasião de testar a si mesmo, para tornar-se que é uma referência humana sempre presente. Estou mandando mais rapidinho aqui. Não se vai para o trabalho da mesma maneira como a gente vai para o bar da esquina ou para o supermercado. A não ser que o cara trabalhe no bar da esquina ou trabalhe no supermercado. Né? Então, quem olha quem vai de fora não consegue se dar conta no que está acontecendo ali, não consegue se dar conta na necessidade de comprometimento físico, psíquico, etc., de quem está naquela situação do trabalho. Então, não é ir para o trabalho... Bom, vamos adiante que eu vou explicando melhor. Então, o trabalho é a ocasião de fazer revelar a si mesmo sensibilidades que não estavam ali no trabalho. Trabalhar não é apenas produzir e transformar a si mesmo. É só a gente ver a história de nós. Né? Bom, a minha história é mais antiga, né? Mas, assim, se vocês imaginam, né, cada um de vocês há 10 anos atrás e a situação de hoje, né, qualquer um vai se dar conta de como se transformou e como o trabalho e a possibilidade e a oportunidade de ter um trabalho, porque não ter o trabalho é pior ainda do que ter um trabalho ruim, é importante que a gente lembre isso, assim. Não ter trabalho é seguir... algum jovem hoje não chegar ao mercado de trabalho é a impossibilidade de... ser exposto ao olhar do outro, ser exposto ao julgamento do outro, que é indispensável para a gente se construir, para a gente construir o que a gente é. Né? Vamos adiante. Então, trabalhar não é apenas produzir, é transformar a si mesmo. O trabalho permite essa possibilidade. O trabalho é o caminho que dá essa possibilidade, sem o qual a situação pode ficar bem pior ainda. O que as pessoas esperam, acima de tudo, é uma retribuição moral. É a dimensão moral e simbólica que conta, que está uma forma do reconhecimento. A palavra-chave aí é reconhecimento.
A gente não adianta eu ir no banheiro, no espelho, olhar para mim no espelho e dizer que eu sou muito inteligente, muito bonito, etc, etc, etc. A mãe da gente diz isso sempre para a gente, né? Mas aí não vale, né, o julgamento da mãe, aí não tem graça, né? A gente precisa do julgamento do outro. O outro que vai dizer quem eu sou. O outro que vai dizer se o que eu faço tem qualidade. O que importa não é, né, eu vou passar assim, não é a quantidade do que eu faço. As metas de produção, as metas, os prêmios de produtividade, eles lidam só com as quantidades e não com as qualidades. O que importa é que digam que eu sou capaz de fazer, que eu tenho, né, que eu tenho conhecimento, que eu sou capaz de fazer alguma coisa, isso só pode ser dito pelo outro, né? E, mais uma vez, não vale o que a mãe da gente diz. O que se importa é que se reconheça a qualidade do trabalho, né? A qualidade da contribuição. As pessoas trabalham por esse reconhecimento. Então, aquilo que eu tinha dito, quer dizer, o que importa não é a quantidade. A quantidade, ela se perde, entende? Assim, então, o trabalho precisa ter esse espaço e essas condições onde essas coisas possam acontecer, onde possa haver o julgamento do outro e esse julgamento pode ser feito em cima da qualidade. E a transformação que o trabalho está sofrendo, e a gente vai ver em seguidinha rapidamente por que está acontecendo isso, vai começar a retirar esse espaço de reconhecimento, né? Ele vai apostar quase que só na quantidade, né? Vamos adiante. Após o trabalho, isso aqui já foi dito, no reconhecimento do outro, eu adquiri o status melhor do que eu tinha antes. Eu preciso sair do trabalho melhor do que eu entrei. Eu preciso, amanhã, estar melhor do que eu estou hoje. Eu preciso, o ano que vem, estar melhor do que eu estou hoje, né, em relação ao trabalho, em relação à contribuição que o trabalho vai me dar. Se isso não acontecer, vai dar problema. Vai dar problema. Claro que aí vai depender da história individual. Quer dizer, né, por trás disso tudo que eu estou falando, tem uma lâmina que eu nem cheguei a colocar ali, que a questão da relação de saúde mental com o trabalho é sempre um encontro, né? Um encontro de uma história individual com uma história de trabalho. E claro que tem a história individual. Né? Não estou, em nenhum momento eu estou esquecendo isso, né? A história individual, a história genética, essas coisas todas elas são incorporadas, entende? Assim, vai ser sempre um encontro disso. O resultado do encontro dessas duas coisas é indefinido a priori. Vai depender das duas coisas, vai depender muito desse espaço, dessa condição de reconhecimento que eu possa ter no trabalho. Né? Porque que hoje está muito prejudicada. Vamos adiante. Então, o trabalho ele nunca é neutro. Aquelas duas frases são frases evidentemente radicais, né? Assim, bem opostas. É claro que existe um meio termo ali naquilo ali, tu entende? Mas o trabalho nunca é neutro. Ou ele nos ajuda a nos construir, através da possibilidade de ter o reconhecimento da qualidade do que eu faço, ou, ao contrário, nos processos de assédio moral, de violência psicológica, de me desconstruir. Principalmente, né, se eu tenho uma história talvez mais frágil, etc., mas esse frágil aí tem que ser visto sempre entre aspas, né, pessoal? Então, bom, vamos adiante. E não é uma questão de fatalidade em relação ao trabalho, é uma questão de tipo de organização do trabalho. A maneira como o trabalho está organizado, a maneira como o trabalho está pensado. Deixa eu ver se eu botei. Não botei ali. Então, tudo está. A organização do trabalho, a maneira como é pensada a organização do trabalho, o espaço que é dado para as pessoas, né? A contribuição que essas pessoas podem dar, a ergonomia já nos mostrou, né? Com muita comprovação, que na hora de realizar o trabalho, eu não consigo fazer o que está no manual. Isso é praticamente impossível. Raríssimas situações, assim. Eu me lembro, há anos atrás, quando eu fiz lá o mestrado, eu estudei o pessoal que fazia digitação, na época que você entrava os dados em digitação, assim. Aquelas pessoas tinham que copiar exatamente o que estava naquelas folhinhas. Era pessoal do SERF, do Serviço Federal, Serviço Federal de Processamento de Dados, então a pessoa tinha que fazer cópia fiel. Ali, digamos assim, era a coisa mais próxima da proximidade entre o prescrito e o real. Na prática, no mundo, as pessoas sempre têm que inventar.
A empresa que é um pouquinho mais esperta, ela tenta se apropriar dessa produção de conhecimento que acontece ali, né? A história do toyotismo é um pouco isso. Longe de descobrir, nas situações de violência psicológica no trabalho, acontece uma atividade de sabotagem da subjetividade. Longe de descobrir e revelar a si mesmo, acontece um tipo de negação, de erosão progressiva da personalidade. Pessoas que estão expostas a assédios, assédio moral, assédio sexual e tal. O assédio sexual hoje ele é bem mais visível, digamos assim. O primeiro sentimento que os trabalhadores têm, né, que eles nos relatam, assim, quando eles vêm para a consulta, é um sentimento de culpa, quando eles sofrem violência psicológica no trabalho. Que em relação ao assédio sexual existe, primeiro, em relação às mulheres, principalmente, será que eu não estou com a saia muito curta? Será que eu não fiz um olhar assim? Esse sentimento de que... O primeiro sentimento é de culpa. Essa discussão hoje está bem mais visível, bem mais fácil, né, de ser contraposta, bem mais fácil as pessoas conseguirem perceber que o caminho não é esse. Na violência psicológica ligada à produtividade, etc., não, a situação é bem mais complicada. As pessoas têm, é muito comum as pessoas terem um enorme sentimento de culpa, porque o colega do lado está conseguindo, porque o outro está atingindo a meta, porque o outro está ganhando bônus, etc., e eu não estou conseguindo, então a culpa é minha. Só que as metas, para serem de verdade, elas têm que ser sempre inatingíveis. Em bancos, etc., já estive orientando aí do Banco do Brasil e tal. Não existe meta. A meta que é atingível não é meta. A meta tem que ser sempre alguma coisa que não consegue se alcançar. E aí tem gente que atinge não só 100%, mas 120% da meta. São os trabalhadores excepcionais que ganham a fotografia no quadrinho lá no McDonald's. Não sei se o McDonald's continua colocando aquela maldita foto do infeliz que atingiu a meta, que não sei o quê. Então, atingir a meta é o mínimo. Apesar de ser inatingível, é considerado assim o trabalhador banal. O trabalhador bom mesmo é o cara que vai a 120, entende? É outra discussão. Então, e isso dentro de um mundo do trabalho onde as pessoas foram se isolando, né? Que esse é um outro aspecto. Vamos adiante aqui. A intensidade e a disseminação da violência psicológica no trabalho que ocorre atualmente tem uma origem conhecida. Tá? Eu vou botar uma frase só, porque é uma discussão enorme, assim, que não tem como colocar aqui, mas só para chamar a atenção. Quanto tempo já foi? Está indo? Tá. Que é uma frase do Vincent Goldjak, né, que o pessoal daqui já conhece bem. Assim. Goldjak é um personagem, assim, é um professor francês que lá os caras inventaram uma especialidade que é a psicossociologia. O camarada faz psicologia, faz sociologia, então tem um especialista hoje, tem uma formação que é a psicossociologia. O Goldjak é um cara dessa área. Nessa frase aqui ele resume um pouquinho essa discussão. O modelo capitalista atual, comandado pela especulação financeira, aceitou a loucura que faz com que acionistas que não estão vinculados à produção exijam altas taxas de rentabilidade sem se preocupar absolutamente com o real do trabalho e com as condições concretas que permitem essa rentabilidade. O processo de trabalho, como eu tinha falado antes, ele foi se transformando ao longo desde o século XIX até agora, né? Buscando uma capacidade de competição da empresa, mas mexendo nos processos de trabalho internos do ponto de vista, enfim, racional, digamos assim, né? Diminuir espaços mortos, etc., né? Diminuir tempos mortos, né? Tentar fazer, inclusive no próprio espaço físico dentro da empresa, entende? Assim, os caras aproximavam os processos para, em vez do deslocamento, levar 10 segundos, levar 5 segundos, coisa, né? Desse tipo, né? Só que agora, né, a partir desse processo de mundialização, a partir da ascensão do capital financeiro para um nível de absoluta hegemonia, né, a pressão por produtividade, ela vem de fora da empresa, é uma outra lógica, é uma outra história. Agora, em dezembro, vai ter a reunião dos acionistas, tá? E
o executivo e mais a turma, né, que está ligada ao executivo só permanece no quadro, no cargo, se demonstrar que houve um crescimento e houve um ganho de produtividade, mas é um ganho de produtividade que é muito acima do que o mercado oferece. É muito acima do que a inflação permite. Então, tem muito material produzido já sobre isso. Essa discussão no Brasil, ela aparentemente nem chegou. Dá a impressão, às vezes, que ela nem chegou. Essa discussão, na França, por exemplo, que eu fiz uma boa da minha formação, e nos países da Europa, essa discussão ela é escancarada, ela é aberta. Aqui a gente praticamente não faz essa discussão. Então, o que tem por trás hoje do adoecimento, né, e da maldade, né, que acontece no mundo do trabalho, tem que ver basicamente com isso aqui, que é o processo de hegemonia, de colocar, né, o capital financeiro acima de tudo, né, e oferecer rendimentos que são absolutamente incompatíveis com a produção. Os grandes bilionários hoje no mundo não tem nada a ver com a produção, é só capital especulativo. Então, como é que faz? Quer dizer, esse capital ele tem um nome principal de fundo que se chama os fundos de private equity. Tá? É um nome. Vocês botarem na internet, vocês vão achar um monte de material sobre isso. Né? Foi criado lá nos anos 80 nos Estados Unidos, que são fundos de investimento, né? Se vocês pegarem hoje as grandes empresas brasileiras, mesmo as que têm um nome de um dono, rede de farmácia, olha pessoal, se vocês saírem atrás, assim, vocês botarem na internet, assim, pega uma rede de farmácia dessas grandes e bota fundo de investimento, ou bota remuneração, ou bota algumas palavrinhas-chave, só descobrir que essas redes, apesar de ter o nome do fulano, lá em Porto Alegre tem uma rede grande que é a Panvel. Quero o seu Panvel lá um dia. O seu Panvel não tem mais, sabe? É tudo fundo de investimento. Os fundos de investimento, eles entram, eles em geral ficam em torno de 5 anos, 6 anos, né? E eles querem sair, eles querem, durante esses 5 anos, terem um rendimento absurdo, que não existe no mercado. Entende assim? Porque tem todos os acionistas por trás, né? Eles conseguem muitas vezes isso, e aí eles querem sair e vender aquela empresa com boas condições. Estão sempre entrando e saindo. Existem 3 ou 4 grandes fundos desses no mundo, né? Se vocês buscarem, vocês vão ver os nomes aqui, e que eles estão implantados no Brasil também. Eles vieram para o Brasil basicamente a partir do Plano Real. O Brasil não era um bom campo, um bom mercado para isso. A partir do Plano Real, os caras vieram para cá. E hoje, a lógica do trabalho, sabe, quando aquele paciente fala assim, o patrão ficou maluco, é isso, entende? Assim, existe uma irracionalidade nas relações dentro do mundo do trabalho que é completamente incompreensível para quem está ali, ainda mais para quem é mais antigo, que assistiu essa transformação, essa passagem. No tempo do Taylorismo, o pessoal saía da fábrica a tomar uma cerveja no bar da esquina, ali, a conversar sobre coisas e tal. Tinha espaços tinha espaço de tempo dentro do processo de trabalho para ir lá no cantinho e conversar tomar um cafezinho, conversar sobre o trabalho, espaços onde que se dava o reconhecimento muitas vezes do trabalho, né? Espaços informais onde se dava o reconhecimento do trabalho. A tendência disso é desaparecer. Entendeu? Simplesmente assim, preencher todo o espaço possível, né, com a produção. E a gente tem uma outra questão em cima hoje, que é o trabalho à distância, que foi acelerado por esse processo da pandemia, né, que ainda eu pelo menos não tenho claro assim, o que isso representa do ponto de vista de reconhecimento, por exemplo, assim, como é que se dá um processo de reconhecimento em pessoas que não convivem, que não tem alguém do lado, entende? Assim, é uma situação muito mais complicada, mas enfim, isso aí é só mais uma hipótese. Mas eu acho que é importante para a gente conseguir pensar o trabalho hoje, a saúde mental no trabalho, é importante a gente se dar conta que não é mais o terrorismo, o fordismo, isso tudo existe. Eu até inventei um tema lá na tese, assim, que eu chamei, para a realidade brasileira, né, que eu chamei de modelo Frankenstein. Porque no Brasil a gente tem essas coisas todas, principalmente na periferia, assim, né, tipo a realidade brasileira. A gente tem essas coisas tradicionais, aquele trabalho repetitivo, monótono, não sei o que e tal, e aí vem alguém
trazendo um modelo moderno, entre aspas, desses aí, de racionalização, né? Porque o Brasil é periférico. O Brasil não é a Alemanha, o Brasil não é a Suécia, o Brasil não sabe. Ele está perdendo para a China agora, né? A China está pegando, né? A China já está no processo de mudança também, né? Mas ela pegou, né? Boa parte desse trabalho terrorista tradicional, né? Enfim, bom, vamos adiante aí, para não me perder muito. Quais são as principais fontes de agressão à saúde mental no trabalho atual? Então, eu listei algumas, assim, só para chamar atenção. Eu estou fazendo uma abordagem bem sintética, né, pessoal? Sem conseguir aprofundar alguns aspectos, mas depois eu posso, né, indicar material, e o pessoal da organização aqui também tem muita coisa, né? Pressão de tempo. Hoje tudo tem que ser feito para ontem. Quem é mais antigo, tipo eu, assim, né, sabe que eu vivi na minha vida a transformação do trabalho. Eu sei como é que era o trabalho antes. Entende? Alguém que entra no mercado de trabalho hoje, sabe, não se dá conta, né, que existem outras maneiras de se trabalhar. Então, a pressão de tempo hoje é tudo sempre para ontem. Essa pressão do capital financeiro por uma remuneração que não existe, que não é possível, né, dentro do mundo produtivo, ela leva a essa ideia de que tudo tem que ser feito imediatamente. Toda transformação do processo produtivo para aumentar tem que ser feito agora. Não pode ser amanhã, não pode ser depois, tem que ser agora. Entende? Isso, para quem está lá no chão da fábrica, é um negócio que foge completamente a compreensão na maior parte das situações. A racionalidade, muitas vezes se perde a racionalidade. As pessoas não conseguem entender qual é a racionalidade que tem por trás daquela pressão para um trabalho que está sendo feito, está sendo bem feito, né? Que tem que se mudar, tem que se transformar, né? Conflito permanente entre a qualidade do trabalho esperado da quantidade a produzir, né? Isso é uma coisa banal. Hoje em dia, as pessoas hoje estão produzindo, tem que produzir muito, e tu vai produzir muito e muito rápido, evidentemente, tu vai ter que produzir com menor qualidade. E a hora que tu produz com menor qualidade, tu começa a ser uma pessoa com menor qualidade. Começa a ser alguém, né, que está fazendo um trabalho de má qualidade. E isso, em princípio, não é assim que as pessoas foram formadas, né? A densificação do trabalho, supressão dos tempos mortos, tempos onde se discute o trabalho. Aquela coisa que eu falei do pessoal tomar um cafezinho ali no fundo do corredor e fica 5, 10 minutos assim, conversa sobre futebol, não sei o quê, mas fala sobre o trabalho também, sabe? Eu fiz tal coisa, não sei o quê. Eu disse, que legal, que interessante que tu fez. Há espaço para um julgamento, mas um julgamento de quem tem qualidade para julgar, de quem sabe o que é o trabalho, de quem sabe do que está sendo feito ali. Entende? De quem consegue. É um julgamento que é capaz de produzir, né, o que na psicanálise, né, eu chamaria, né, o Freud chamaria de processo de sublimação, processo de prazer no trabalho, né? O trabalho sempre vai trazer sofrimento pela dificuldade de realizar, porque eu vou ter que inventar, eu nunca vou conseguir seguir um manual, mas no momento que eu consigo fazer, que eu consigo superar aquela situação com a minha inteligência, eu consigo fazer o exercício da minha inteligência, e esse exercício da minha inteligência é reconhecido pela qualidade do que eu faço, eu tenho um processo de prazer no trabalho. Então, o trabalho é sempre prazer e sofrimento, sempre. Sempre prazer e sofrimento, né? Ele sempre tem esses dois lados. Se existe essa possibilidade de reconhecimento, eu vou fazer, né, do trabalho que eu faço, eu vou transformar esse sofrimento num prazer. Vamos lá. Tá. Frustração por não fazer um trabalho de qualidade, isso aqui eu já falei, vamos acelerando um pouquinho aqui, então. Permanente interrupção da tarefa para poder realizar uma tarefa mais urgente, né? Essa aí fala por si. Desaparecimentos coletivos de trabalho, que são os espaços de proteção, né? Para dizer uma frase, coletivos de trabalho são espaços de proteção da saúde mental. Tu não tem coletivo de trabalho, tu vai ter muito mais dificuldade de ter individualização das avaliações de produtividade. Por de jure, essas duas frases aí são o protocolo do mal, junto com a Coreia do Norte e o Irã. Tá? Eles fazem parte, né, do protocolo do mal. Assim, é o que tem de pior, é o mais danoso do ponto de vista da saúde mental. O protocolo do mal é uma brincadeira, né, pessoal? O que vai mal no trabalho levado para cá, para as relações familiares, perturba toda a vida. Então é necessário mudar o olhar.
Então, as pessoas chegam, vou passar rapidamente isso aqui, as pessoas, o que precisa hoje, né, eu estou falando mais de serviço, assim, a gente tem que estar atento para as queixas genéricas que os pacientes nos trazem, que as pessoas nos trazem. Né? Ninguém vem para consultar para falar do trabalho. Então, as pessoas nos vêm com queixas absolutamente genéricas que a gente pode encontrar em tudo. Né? E se a gente não estiver atento, se a gente não perguntar como é que está a tua situação no trabalho, como é que está a tua relação com o trabalho, a gente provavelmente nunca vai conseguir se dar conta. Né? Indicações específicas, está vendo? Assim, é uma infinidade de coisas, tudo. Claro que isso aí pode não ter que ver com o trabalho, é evidente, né, que pode não ter que ver com o trabalho, mas hoje, com a situação que está se vivendo, é necessário perguntar como é que está a relação com o trabalho. Vamos adiante. Quem atende deve estar atento ao risco de suicídio, questionar sobre a ideação suicida. Essa imagem é de um folheto que a gente fez para o Ministério da Saúde. Depois eu mostro a capa, assim, né? Porque hoje a ideação suicida está presente. A gente no ambulatório hoje, por semana, a gente tem 2, 3, 4 pacientes com ideação suicida. Às vezes ideações suicidas leves e tal, às vezes severas, que a gente simplesmente não tem como deixar o paciente. Eu me lembro de uma senhora que não tem como deixar a pessoa sair, entende? Porque a pessoa vai atravessar a rua e corre o risco de se atirar na frente do ônibus, assim, que a gente teve que chamar o guardinha, o vigia do hospital para ficar com a pessoa, para esperar o marido vir. E aí, no caso dessa coitada, o marido não queria vir. Aí nós tivemos que pressionar o marido, aí o marido veio para buscar, porque as situações hoje elas estão muito mais dramáticas e elas estão invisíveis, porque se a gente não pergunta, as situações elas não aparecem. Recomendações principais, isso aqui está bem cumprido, então eu vou dar uma resumida aqui. O que tem efeito terapêutico imediato é saber que a pessoa não está mais só, é tirar a pessoa da situação de solidão. Essa é a primeira questão, assim, né? Porque as pessoas às vezes estão numa margem, né? E aí, no momento que tu tira a pessoa desse processo de solidão, nessas situações, em geral se desencadeia uma crise de choro, uma crise, né, que tem que abrir espaço de fala. A questão principal também aí é a questão da fala, né? Abrir espaço de fala. Os serviços de saúde hoje, eles têm muito atendimento, mas os espaços de atendimento com fala, que são basicamente espaços da psicologia, de outras áreas, né, que não a medicina, eles são muito escassos. Então, é muito fácil partir para a medicalização, né? Os residentes lá, os nossos residentes, assim, em geral vai para a medicalização, só que a medicalização ela consegue talvez assim dar uma mãozinha, digamos assim, na crise, mas tem que abrir um espaço de fala para tentar desvendar e tirar a pessoa, principalmente desse sentimento de culpa, enfim, de fragilidade. Ocupar-se, então, aquele 2 diz basicamente o seguinte: tem que separar o que é a história individual, o que são os problemas individuais de cada um, da história do trabalho. Né? Porque são duas coisas diferentes, entende? Assim, essas coisas elas tendem a se confundir. Então, não, isso aqui tem uma história que é pessoal, que é uma história familiar, que é uma história de relação conjugal, que, enfim, mas tem uma outra coisa que é o trabalho. Então, o que falta hoje é conseguir se olhar para o trabalho. A história individual, nas formações na área da saúde, elas são todas voltadas para tentar enxergar o indivíduo, entende? O que está faltando é dizer assim, mas e o trabalho? O trabalho tem alguma influência, tem alguma importância nisso que está acontecendo, entende? Porque as questões individuais, vão ser trabalhadas, né, numa psicoterapia, etc. Mas o trabalho não, né? O trabalho não tem como o indivíduo resolver sozinho dentro de um grande banco com um fundo de investimento por trás. Entende? Então, é preciso separar, né? Um esforço que a gente tenta fazer é separar essas duas coisas para dar essa visibilidade. E a última coisa é isso: a medicalização não deve ser necessariamente a primeira nem a única opção. Pode ser usada, muitas vezes é usada, mas achar que a medicalização só, por si só vai dar conta é dar muito peso para a medicalização. E é fundamental acompanhar as pessoas até que se estabilizem, principalmente nessas situações de crise. Olha, pode voltar quando tu quiser, vamos remarcar a consulta para a semana que vem, mas tu pode voltar antes se tu precisar, sabe assim? A gente está aberta, a porta está aberta, né? Então, isso faz toda a diferença. Vamos adiante.
Algumas frases finais. Basta um suicídio no local do trabalho para suspeitar que podemos estar frente a uma organização do trabalho danosa. O que isso quer dizer? Frente a risco de suicídio ou situações de suicídio no espaço de trabalho, que é uma coisa endereçada, não é um suicídio em casa, não é um suicídio na rua, né? Não adianta usar epidemiologia. Tá? Tem um suicídio, tem que investigar, tem que ver o que está acontecendo aí, tem que ver se... Pode ser que o trabalho não seja responsável, pode ser que não seja, mas há que investigar. Isso é uma cultura que não se estabeleceu, digamos, ainda. Uma mesma carga psíquica pode produzir coloridos clínicos diferentes, condicionados pela personalidade, pelo tipo de temperamento, pelos recursos internos, pela história de vida do trabalhador envolvido. Existe uma singularidade que deve ser levada em conta pela confusão diagnóstica que pode representar. Então, cada um... É aquela história, é sempre um encontro de uma história individual com uma agressão, com um ambiente de trabalho. O resultado disso, intoxicações por chumbo produzem... né, sinais e sintomas, né, resultados de exames semelhantes, muito semelhantes. Entende? Uma agressão psíquica não, a história é outra. Entende? Então, a gente o fulano está trabalhando ali e ele está muito bem, o outro do lado lá está trabalhando na mesma coisa e está passando mal. Deve ser um problema dele. Não dá para, né, para simplificar, reduzir a esse nível. Mesmo havendo uma forte caracterização de uma tendência genética familiar, isso não invalida o estabelecimento do nexo causal com o trabalho. É fundamental isso. O camarada teve uma internação psiquiátrica, o cara teve uma história de psicose, o cara teve isso não quer dizer que o trabalho não seja responsável. Não quer dizer que seja responsável. Há que investigar sempre, né, apesar das histórias anteriores, né, psiquiátricas, de saúde mental, há que investigar o trabalho, ou pelo menos assim, lembrar, o trabalho pode ter que ter relação com isso, porque senão a minha intervenção vai ser, não vai funcionar, né? Não vai dar certo. Os aspectos relacionados ao trabalho aparecem como fatores desencadeantes e tal e tal. Vamos adiante. É importante lembrar que a saúde mental no trabalho não depende apenas do indivíduo, né? que é um pouco a consequência do que isso está falando aqui. Lembrar também, não são os mais frágeis psicamente, quais mais riscos, mas os mais comprometidos com o trabalho. Isso é toda uma discussão, que eu não tenho como fazer no tempo agora, assim, mas as pessoas que são mais comprometidas com o trabalho é fundamental para a construção da identidade daquela pessoa, etc, etc, etc. Então, essas pessoas, esse termo frágeis, ele está ali entre aspas, porque não dá para usar esse termo frágeis, né? Assim, o camarada tem uma história psiquiátrica, então ele é um cara mais frágil. Não, para com esse negócio aí, né? Vamos tentar ver o que era a situação de trabalho que essa pessoa estava, etc, 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 e vamos tentar separar uma coisa da outra. Tá chegando no fim. Essa aqui é a capa da cartilha que eu falei para vocês. Ali tem uma porção de informações que a gente fez para usar na rede. Essa imagem é uma imagem da cartilha, né, que a ideia é essa, assim, que a pessoa está numa situação de isolamento, né, de solidão, né, e vem alguém do sistema de saúde por fora para fazer. Estou chegando no fim. Mais ou menos no fim. Então, eu vou passar algumas imagens aqui, pessoal, que nas horas vagas, desde os meus 14, 15 anos, eu faço fotografia. Então, eu vou trazer algumas imagens aqui para ilustrar, assim, a nossa... Como é a palestra de encerramento, né? Então, vou variar um pouco o assunto aqui. Então... Isso aqui são as fotos que eu fiz na rua, que elas foram trabalhadas, né? Algumas fotos em relação à pobreza. Isso aqui é em Portugal, em Lisboa, para quem conhece o Rossio, né? Isso aqui é uma foto na Place du Tertre, lá em Paris. É muito interessante, porque essa moça, ela levou a foto do namorado, do marido, e o camarada... É um lugar onde é cheio de artistas, assim, né? E o camarada incorporou a foto do namorado do marido, que eu imagino que seja vivo, não sei. Isso aqui é mendigo. Então, hoje, nas cidades, assim, qualquer cidade do mundo, né, cidades ricas, digamos assim, entre aspas, né, a quantidade de gente que mora na rua, a quantidade de pobres, de abandonados, de mendigos e tal, é surpreendente. Não é só no Brasil isso. Isso aqui é o centro de Paris, praticamente, né, é o Quartier Latin, ali. Isso aqui é uma foto em Istambul,
Não sei se alguém de vocês já teve em Istambul, é um lugar muito interessante. Assim, isso aqui é o centro de Istambul. Isso aqui são mulheres, está vendo? Ela tem uma câmera profissional aqui. Está vendo? São mulheres que elas saem a passear e tiram fotos de si mesmas, né? Só que, sabe, com completamente tapadas, assim. Então são umas coisas que estavam na minha frente, assim, que eu fui olhando, assim. Isso aqui é junto da igreja Hagia Sophia, que é o centro do turismo lá em Istambul. Isso aqui é um turista, turista era eu, né? Isso aqui é um mendigo em Paris, na frente do Magare, numa estação de trem lá, em Austerlitz, e o camarada, isso aqui tudo é coisa que ele juntou, é a vida dele aqui dentro, digamos assim, e o cara lê, claro, o cara é alfabetizado, o cara teve escola, a escola na França era obrigatória, assim, se a família não leva o filho para a escola, a família perde o filho, né? A prefeitura vai e intervém, né? Quer dizer, é obrigatório, né, as crianças irem para a escola, né? Então esse cara foi alfabetizado, o cara, enfim, e aí o cara está sentado ali lendo, simplesmente lendo, assim, né? Eu acho que isso tira um pouco a distância, né, de que são seres humanos, né, de outro planeta e tal. Não, são pessoas que poderia ser a gente, né, sentado naquele lugar ali. Isso aqui é um intervalo também, isso aqui é a grande praça lá em Bruxelas. Eu morei, né, há muitos anos na França, então eu fui fazendo fotos assim nas viagens também. São dois garçons fazendo um intervalo na frente de um restaurante chique, né, na grande praça de Bruxelas. Isso aqui é o Champs-Élysées, é o lugar mais chique, assim, mais cheio de turista com dinheiro de Paris. Isso aqui é um mendigo, é uma situação que está frio. Isso aqui é o Pau, é um grande restaurante chique, e tem um cara ali, e que simplesmente ninguém vê. Né? Hoje é um mecanismo de defesa, né? A gente passa na rua assim, e tu sabe, as pessoas estão ali, parece que não são seres humanos, né? Parece que não são que nem a gente, né? As pessoas não veem, né? Tá acabando. Aqui, num lugar não muito distante, né, um trabalhador fazendo uma pausa ali, um corredor do aeroporto de Viracopos. Aqui, um mendigo na Praça de Mayo, em Buenos Aires, né, uma situação bem triste. Essas pessoas todas sempre andam com sacolas, né, que é onde tem as suas vidas. Aqui no aeroporto de Viracopos também eu peguei era um piloto assim que estava atrasado, então ele estava correndo, voando pelo aeroporto, e aí eu peguei a foto e chamei a foto de voando. Então, está acabando. Essa aqui é do lado da minha casa, um tempo atrás. Então, era uma frase que eu achei bem divertida, resolvi botar. Rimos bem alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Eu acho que essa é um pouco a lógica, né? Para quem quiser, depois, dar uma olhada no meu site. Assim, eu tô saindo cada vez mais da universidade, entrando na fotografia. Então, se os que quiserem, depois quem não conseguir, é só pegar aqui o alvaromelo.com, que aí aparece Então, agora, só para finalizar, um pequeno vídeo, tá? Garanto que é o final mesmo. Acho que pode deixar escuro até. Pode deixar escuro, deixa por enquanto. Que mundo que queremos? Né? Esse mundo que está aí, né? Ele pode ser transformado, ele está sempre se transformando, ele pode ser transformado. Né? Então, esse evento aqui eu acho que é um exemplo, né, de que a gente está acordado, né, que as pessoas estão acordadas, que as pessoas organizaram o evento, as pessoas estão vindo, estão participando, né, e que sempre nos tentam passar a ideia de que é irreversível, de que é inexorável, de que existe uma evolução natural, entre aspas, né, na humanidade do melhor para o pior. E não é isso. Né? Então, eu peguei um pequeno vídeo, né, um pequeno final de um filme, né, que certamente a maior parte de vocês já viu, mas que eu acho que é bem exemplar assim, do que a gente está vivendo, só para encerrar, então. The dictator of Romania, the conqueror of Austerlitz, the future emperor of the world.
filme é o Grande Ditador, né? É um filme de 1940. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Pode acender a luz. Então, é o final aqui. Eu acho que esse finalzinho é um filme de 1940, como eu disse. Os Estados Unidos não tinham entrado na guerra, né? Ele foi entrar em 41. Então, ele está falando de alguma coisa que está acontecendo e que está numa época de sucesso, né? Que é a ocupação alemã na Segunda Guerra, lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que o vídeo ele é muito atual. Né, quando a gente olha ali, eu quando vejo o vídeo, eu já venho com papelzinho aqui, eu começo a chorar.
enfim, mas eu acho que é essa a ideia, entende? Assim, a gente está às vésperas de uma transformação aqui. Desculpe. Eu acho que o sentimento que se tem é um pouco esse, assim, sabe? Mas a situação vai virar, vai mudar, né? E a gente, enfim, a humanidade não é isso, né? Não é isso que a gente está vivendo, não é isso que a gente, essa realidade que a gente tem aí, né? E nunca se deve pensar que essas coisas são inexoráveis e que são o caminho natural, né? Porque não é o caminho natural. Absolutamente. Desculpe o final aqui, obrigado. Bom, muito obrigado, Álvaro, pela brilhante palestra, né, que você nos concedeu. Nós temos recebendo aqui muitos comentários e elogios do pessoal que nos vê no YouTube, mas não tem nenhuma pergunta específica, porque quando às vezes o silêncio diz muita coisa e você emocionou nós todos. E eu compartilho desse seu sentimento. E, enfim, nós estamos aqui agora, é 1h, né? Hoje, só para concluir, aqui, em síntese, o que você falou é que o capital internacional não vê nome. Oi? Ah, não veio aqui. Não, pode ser Tá. o senhor teve vivência. Eu vou usar aqui que eu tirei a máscara. Professor Álvaro, o senhor viveu aí muitos sofrimentos, né? Porque a partir do momento que você está junto de uma pessoa que passa pela situação, que passa somente em suicídio, o senhor também viveu isso, né? E diante de todos esses anos de vivência da sua vida profissional, nos deixam aí uma palavra. Por que o senhor não desistiu? Para nos inspirar a não desistir também. Ainda dá tempo. Eu não sei responder. Na verdade, assim, eu comecei a fazer militância política em 1965. Né? Ainda no movimento secundarista, né? A minha vida foi muito dirigida por isso durante muito tempo, até eu entrar na universidade, basicamente, né? Até 1985, quando eu entrei na universidade, eu fui muito comandado, digamos, pela militância política, né? Eu participei de organização clandestina, enfim, em 85, quando termina o regime militar e começam a haver eleições, eu me dou conta que eu não era um político, né, que eu não queria me candidatar a nada, eu era simplesmente um militante. Né, uma parte dessa formação que eu fiz na França, ainda nos anos 70, eu fiz, na verdade, eu fui para fazer formação política e acabei fazendo formação em saúde pública. Eu levei sempre as duas coisas juntos, mas eu tinha feito toda uma formação política e tal. Então, o que me segurou durante muito tempo foi isso, assim. Entende? Achar que ter uma certa compreensão da história. Acho que isso é fundamental, né? Como eu saí da medicina e fui para ciências humanas, eu comecei a ter uma ideia de que a história ela não é inexorável, que ela é construída por seres humanos, né? Que podem andar para um lado e para o outro, né? Esse exemplo do vídeo do Chaplin é exatamente isso, quer dizer, a barbárie que o pessoal viveu na Europa, que é bem pior do que a gente está vivendo hoje, né? É bom que a gente se lembre, né? O que aconteceu durante a Segunda Guerra lá. Né, mostra isso, entende? E depois não, sabe, é um pouco esse sentimento, entende? Assim, eu não consigo enxergar os seres humanos como não seres humanos,
Entende? Eu não sei muito bem como é que as pessoas que conseguem fazer esse exercício, eu não sei qual é o mecanismo que elas têm, mas eu nunca consegui, entendeu? Até hoje, assim, eu olho, eu uso a fotografia para me agarrar um pouco, né? Mas eu tenho uma quantidade enorme de material, assim, eu me identifico com o ramo da fotografia, que é o ramo da fotografia humanista, né? Que tem alguns grandes nomes aí, Cartier-Bresson, enfim, tem uma série de pessoas aí que é fotografia de gente, fotografia de humanos. Mas eu não sei responder a tua pergunta, né? Eu acho que eu acho que a minha história familiar também. Eu tenho um pai que tinha uma visão crítica do mundo, assim, né? Meu pai, ele se formou em 1935, né? Na época, e ele fez o movimento estudantil em 1935, né? Então eu tenho um pouco, acho que essa herança aí, mas eu não sei, na verdade eu não sei se teria outra possibilidade. Na verdade eu nunca me coloquei a questão de não fazer, né? Porque não fazer seria negar a mim mesmo, né? Negar acho que a minha saúde mental não ia aguentar fazer por outro caminho. Não sei responder exato. Muito bem, muito obrigado, Álvaro, pelo seu depoimento. Eu acho que não poderia ter sido uma palestra melhor, né, para fechar esse nosso evento, né, e a grandiosidade aí do evento e a sua presença também. E nós vamos seguir os seus passos de multiplicar esse evento e continuar falando sobre o tema, discutindo sobre o tema. E talvez não tenhamos um terceiro seminário, mas nós vamos reproduzir esse seminário. Vocês estão gravados, vocês vão ter, quem está nos vendo vão ter acesso. Nós também vamos montar uma maneira das próprias falas serem transformadas em formas de comunicação, para que todos tenham acesso. E é essa a nossa missão. Eu agradeço muito a presença de todos que estão aqui, até a 1h10, e a presença do público que nos vê. E agradeço, sobretudo, aos principais organizadores, né? Agradeço muito ao MPT por ter propiciado toda essa estrutura. Agradeço a professora Márcia e toda a nossa equipe, o Leandro, a Marília, o Agnus e a Catana. E, enfim, nós seguimos em frente e vamos continuar essa luta. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se a professora Márcia queria dar um recado último. Ou o procurador Mário Gomes. O recado é que a gente só começou. E acho que a gente está bem acordado. Um pouco borrada no rímel, culpa do Álvaro, peço desculpas. Eu estou ouvindo, Álvaro, e vendo, né, o engajamento de todo mundo aqui nesses dias. Eu fico muito impactada com uma frase que não é minha. É da Luísa Erundina, que quem conhece um pouco da história vai se identificar. A Luísa diz, com muita sabedoria, que o propósito da vida dela, e a gente falou muito de propósito, né, aqui, o propósito da vida dela não cabe no tempo da sua existência, nem da dela, nem na nossa. E a história deste mundo que a gente vive, que a gente quer viver, a gente ajuda a fazer também. Então, não é à toa que estamos todos reunidos aqui, não com as minhas, mas com as palavras da Luísa, que
que eu gostaria de encerrar esse nosso evento e dizer, viu, Álvaro, que talvez você não tenha a resposta para a pergunta que a Olga fez, mas eu, muito atrevida, vou dizer que talvez, se a gente fechar os nossos olhos, a gente nega a nossa própria humanidade. E é para as pessoas que a gente está aqui. Tá? Muito obrigada mesmo. Ó. E para o dono da casa, a gente deixa o fechamento oficial. Mário. Bom, professor, acho que a resposta da pergunta da Olga, o senhor deu durante toda a sua palestra, né? A razão porque o senhor continua, como bem falou a Bia, sua humanidade. Então nem precisa responder, que a gente já descobriu aqui, né? Enfim, para encerrar aqui o evento, queria agradecer primeiro a todos vocês, né, que estão aqui nesses 3 dias, que nos acompanharam. Agradecer a todos os palestrantes que participaram, todos os coordenadores de mesa que participaram. Dizer que Marília foi uma revelação como coordenadora de mesa, foi muito bem, muito legal. Tá? Agradecer ao professor Sérgio, a professora Márcia, minha colega Fabíola, agradecer demais a Bia, a Tainá e a Larissa, o Rafael, obrigado mais uma vez por tudo. O pessoal da técnica está aí também, obrigado. Dizer que acho que esse seminário foi um evento multidisciplinar, como alguns mencionaram, né? Na forma que deve ser para tratar de um assunto tão complexo, né? Uma ciência só não vai dar conta do recado, e não é só o direito sozinho que vai dar conta do recado. Então, acho que acertamos em cheio novamente, assim como no primeiro, né? De fazer algo bastante multidisciplinar, na linha do que deve ser feito para enfrentar esses problemas tão complexos, e dizer que vamos tentar, né? Seguir com as outras ações para minimamente poder ajudar as pessoas que sofrem desse mal. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, aos que nos acompanham pelo YouTube. Obrigado. Pessoal, só um pedido antes da gente, né, cada um tomar o seu rumo. Houve pedidos da gente se reunir para a gente dar uma foto final, né? Pode ser? Vamos tirar uma foto.